Irmãos queridos, hoje eu quero falar sobre este tema: a cruz é toda a minha glória. Nós vamos falar deste assunto que é tão importante. Vou trazer alguns relatos de como que a cruz ela é vista hoje pelo mundo, pelas pessoas que não creem, e qual o significado dela para nós, para aqueles que verdadeiramente creem, ou aqueles que já creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador. O texto que eu vou usar, o texto base, é Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Gálatas 6, 14. Hoje não vou fazer aquela mensagem costumeira expositiva, mas uma mensagem temática. Então nós vamos dar vários textos, vários versículos em cima deste assunto. Gálatas 6,14, Paulo escrevendo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Só em nível de informação, para nós alinharmos aqui o contexto do que nós estamos falando, esta carta de Paulo aos Gálatas, ele envolve questões bastante desconfortáveis que o apóstolo teve que tratar com aquela igreja, com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos ou a igreja, ela estava deixando o verdadeiro evangelho, o evangelho que havia sido anunciado por Paulo, o evangelho da graça, estavam pendendo para outro evangelho. E o apóstolo, ele no início do livro ou da carta, ele diz o seguinte: se mesmo eu, ou até mesmo um anjo, vier e pregar um outro evangelho, além daquele que eu preguei a vocês, seja maldito. Aí, quando foi que Paulo pregou a primeira vez o evangelho para esta igreja? Foi na primeira viagem missionária que ele fez. Se vocês tiverem a oportunidade e a curiosidade de ler Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, vocês vão ver que ali iniciam as viagens missionárias de Paulo. E o primeiro lugar que ele foi ali, depois de Chipre, foi ali nessas cidades ali, Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Psídia. Então ele pregou o evangelho a primeira vez nessas igrejas, e ele escreve esta carta não muito tempo depois que ele tinha fundado essa igreja. Aqueles irmãos estavam sendo visitados por outros pseudos pregadores, falsos profetas, que estavam ali levando um outro evangelho. Aliás, não era um outro evangelho, era um evangelho misturado, que este é o grande perigo, é um evangelho misturado e não um evangelho genuíno. O que esses pregadores ou esses falsos profetas, eles estavam tentando ou estavam persuadindo os irmãos a incluir algumas práticas judaicas na salvação. Entre elas, uma dieta que precisava ser feita, entre essas práticas, a prática da circuncisão, a prática da guarda de alguns dias especiais. Estas práticas estavam sendo pregadas por esses irmãos judeus como complemento da salvação. E Paulo vem dizendo que não é nada disso, que a salvação é inteiramente pela graça. A salvação é um ato monérgico, ou seja, Deus que age na salvação do homem. E o apóstolo, engraçado que o apóstolo Paulo, ele sempre estava envolvido numa batalha contra esse tipo de mentiras dos falsos profetas, de obreiros, que ele chama de obreiros fraudulentos, que queriam se transformar em apóstolos de Cristo. Isto não é de nós nos admirarmos, porque isso acontece até os nossos dias. E com relação a esses apóstolos, esses falsos profetas, eles não queriam apenas persuadir os irmãos a ir para um outro evangelho, eles atacavam a vida de Paulo. Eles diziam que Paulo não era nem apóstolo, porque ele não tinha andado fisicamente com Jesus Cristo.
Então, quem é esse Paulo? Ele nem apóstolo é, ele não tinha andado com Jesus Cristo, e alguns acusavam Paulo de falar contra a lei de Moisés. E para o judeu falar contra a lei de Moisés era muito grave. Então, eles aproveitavam e diziam que Paulo não era apóstolo por esses motivos, e onde Paulo ia, ele causava confusão, porque ele pregava o evangelho, anunciava o evangelho da graça, e a verdadeira palavra realmente ela incomoda. E alguns judeus, muitos judeus, não aceitavam essa mensagem, e se você olhar, Paulo era apedrejado, era expulso das igrejas, era expulso das cidades, levava varada, levava açoite, um monte. Quando você olha a carta dele, 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vê ali a quantidade de perseguições que ele sofreu. Nós ficamos até emocionados quando a gente lê aquilo ali. Pois é, e quando eles falam isso, que como Paulo causava confusão em todo lugar que ele ia com a pregação da palavra, isso não poderia ser coisa de Deus. Por isso eles usavam isso. E quando o apóstolo, escrevendo essa carta aos Gálatas, ele enaltece a cruz de Cristo, ele não estava enaltecendo o madeiro em si, o pau em si, o madeiro. Ele estava enaltecendo o significado da cruz de Cristo. Ele estava enaltecendo o que havia acontecido na cruz de Cristo. O que significa a cruz de Cristo? O que significava a cruz de Cristo para eles? E o que significa a cruz de Cristo para nós que cremos verdadeiramente no Evangelho? Significa que ali naquele madeiro, no Gólgota, ele entregou-se a si mesmo pelos pecadores, pelos seus. Ele ofereceu ali um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo, um sacrifício único e ímpar pelos seus. Ali onde ele derramou o seu sangue por completo, ali onde ele foi pendurado com uma coroa de espinho na sua cabeça, ali onde ele foi pregado a sua mão direita, pregado a sua mão esquerda, pregado os seus pés naquela cruz, e além disso, ele levou uma espetada de uma lança no seu lado. Ele fez isso naquela cruz por pecadores como eu e como você. É isso que Paulo está exaltando a cruz de Cristo, quando ele diz assim: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. É isso que Paulo está exaltando, é o significado, os acontecimentos da cruz de Cristo, ou os acontecimentos que aconteceram ali na cruz de Cristo. E hoje, como que este mundo moderno, caído, que pertence ao diabo, como que esse mundo enxerga a cruz? Vocês já pararam para pensar? E aqui eu vou falar, não vou nem falar do significado, porque isso seria loucura. Eu vou falar da cruz mesmo, do símbolo da cruz. Hoje a cruz é usada como decoração. A cruz como uma peça que combina uma roupa com a outra. A cruz é um detalhe para ficar um pouco mais bonito ou um pouco mais elegante. É uma peça que faz com que o homem ou a mulher use sem nenhuma consideração ou sem nenhum entendimento espiritual. Muitos carregam a cruz nas roupas, outros carregam a cruz em correntes, outros carregam a cruz em diversos lugares, tatuagem, levam a cruz em diversos lugares, mas não levam a cruz no único lugar que ela efetivamente deveria estar. Aonde? No coração. No coração.
As pessoas carregam a cruz, vocês percebem? Você vê shows de todo quanto é tipo, a pessoa está ali com um crucifixo, uma cruz enorme. Aí tem cruz de todo tipo, peças de decoração, mas não carregam a cruz no único lugar que efetivamente ela faz a diferença, que é no coração. É no coração que nós devemos carregar a cruz, ou o significado da cruz de Cristo. Atualmente, irmãos, muitos querem um evangelho sem Cristo, e de preferência um Cristo sem cruz. Percebe isso? É um evangelho rasteiro, é um evangelho raso, é um evangelho, como diz o pastor Glênio, profundo que nem um pires e extenso que nem um oceano. É um evangelho que não transforma, é um evangelho que não incomoda, é um evangelho que não mexe com o seu pecado, é um evangelho que não mexe com a sua conduta, é um evangelho que não mexe com a sua postura, é um evangelho que pode continuar tudo do jeito que está. Isso não é evangelho. Como eu disse hoje de manhã, você pode chamar isso de entretenimento, menos de evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, ele incomoda. A fé que salva é a fé que muda. Se você foi verdadeiramente convertido ao Senhor, convertido verdadeiramente ao Senhor, eu vou refazer essa afirmação. Se você foi convertido, agora se você se converteu, aí nós não vamos conversar. Mas se você foi convertido verdadeiramente ao Senhor, a sua vida precisou mudar. Porque se eu fui convertido ao Senhor e a minha velha vida ainda sobressai a minha nova vida, tem alguma coisa errada com esse evangelho. Ou com o evangelho ou com a conversão. Porque essa dicotomia não bate, essa conta não fecha. Porque todos que foram verdadeiramente, genuinamente convertidos a Cristo, há uma transformação de vida. E nós vamos ver isso. Muitos concebem um Cristo, como o Gabriel leu aqui na introdução, concebe um Cristo como um exemplo, como um mártir, como um espírito puro, não é? Mas rejeitam a ideia da salvação de um Deus pregado na cruz. Isso é inconcebível, isso é inimaginável, isso não pode acontecer. Um Deus todo-poderoso, segunda pessoa na Trindade, para nós entendermos didaticamente, descer aqui neste mundo, vestir uma pele humana, sofrer dores humanas, passar fome, passar sede, passar sono, levar chibatada, ir para uma cruz, levar sobre si o pecado da humanidade, ter a rejeição do Pai, quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Morrer naquela morte horrível, levar o meu corpo, me fazer morrer nele, e quando ele ressuscita, eu ressuscito com ele para uma nova vida, sem mérito nenhum meu, e nem seu, se você não sabia disso, e nem seu, mérito nenhum. Por isso que quando eu falei, eu vou falar sobre a cruz, a glória da cruz. A cruz é toda a minha glória. Se nós, irmãos, parássemos para pensar e analisarmos o que aconteceu ali naquela cruz, naquele dia, que eu não sei o dia que foi, a nossa vida cristã mudaria significativamente. O que o Senhor, sem pecado, fez por nós, levou todos os nossos pecados naquela cruz, para aqueles que creem. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele chama esses falsos mestres, falsos profetas, de inimigos da cruz de Cristo. E o mesmo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, 18, ele diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus.
Vocês percebem duas classes aqui, distintas, muito bem separadas. A mesma cruz, para aqueles que não crê, é loucura. Para aqueles que crê, poder de Deus. A mesma cruz, o mesmo significado, com duas situações, com duas ações diferentes. Uma naquele que não crê, outra para aquele que crê. Aquele que não crê, isso é loucura, eu não quero isso na minha vida, isso é loucura, vocês estão doidos, isso é coisa de crente. Mas para aqueles que foram salvos, é poder de Deus, porque eu olho para aquela cruz, eu vejo que ali eu fui salvo. Eu olho para essa cruz, Etel, eu vejo que ali eu fui salvo. Os meus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados. Eu já fui perdoado da ação do pecado. Eu estou sendo perdoado do poder do pecado. E eu serei perdoado da presença do pecado. A conversão é ato monérgico de Deus, a santificação é ato sinérgico, o homem atuando na santificação pela ação do Espírito Santo. E voltando aqui o texto, Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me. Irmãos, não havia nada, não havia nenhuma razão para Paulo requerer a glória para si, nada. Pelo contrário, isso deveria estar longe das suas intenções, e ele deixa isso muito claro. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo viveu pela mensagem da cruz, foi o seu lema de vida. Enquanto que o homem sem Cristo se gloria no seu sucesso, na sua conquista, na sua descoberta, na sua fama, na sua força, o cristão se gloria na cruz de Cristo. Pelo menos isso deveria ser assim. Enquanto o mundo se gloria num monte de coisa, o cristão gloria-se na cruz de Cristo. Pois se Cristo, se nós não entendermos e não crermos no que aconteceu naquela cruz, como sendo algo divino, verdadeiro, definitivo, sem chance de acontecer novamente, nós estamos perdendo tempo aqui. Se nós não crermos que o que aconteceu naquela cruz, a morte de Cristo naquela cruz, o perdão dos nossos pecados, nós vamos nos enquadrar no que Paulo disse aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se eu não crer no que aconteceu na cruz do Calvário, eu estou perdendo tempo aqui, vocês estão perdendo tempo aqui. Eu estou enrolando vocês, eu estou enganando vocês. Se eu não crer que aquela cruz é algo verdadeiro, aconteceu em meu favor, eu estou enganando vocês. Agora, se eu crer que aquilo é verdadeiro, eu estou pregando o evangelho para vocês. E se você crê que o que aconteceu naquela cruz é verdadeiro, você tem a vida eterna em Cristo Jesus. E Paulo diz justamente isso: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E ele diz mais, eu coloquei aqui: e somos falsos pregadores, porque afirmamos que isso é verdade por meio da palavra de Deus. Eu estou afirmando para vocês que o que aconteceu naquela cruz, Cristo morreu e ressuscitou, e isso é verdade, isso não é falácia. Isso não é mentira, isso não é história da carochinha, isso não é invenção de homem. Como disse um pai da igreja, ninguém morreria por uma mentira. Ninguém morreria por uma mentira dessa. Todos os discípulos, todos os apóstolos morreram por Cristo Jesus martirizado. Ninguém morreria por uma mentira. Hoje, eu não vou lembrar o nome, mas muitas pessoas continuam morrendo diariamente por esta verdade, pela glória da cruz, pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Irmãos, a certeza de que a glória deve ser somente ao Senhor, nós olhamos para o Novo Testamento e a gente percebe essa passagem de Paulo escrevendo aos Gálatas, mas nós percebemos que essa certeza de que a glória ela deve ser somente ao Senhor, que o homem,
ele não tem nada mais que ele se gloriar a não ser no Senhor e na sua cruz, ela já era uma certeza no Velho Testamento. Olha o que Jeremias disse, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. O Senhor falando através de Jeremias. Quando a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, olha que maravilha. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me alegro, diz o Senhor. Irmãos, 3 características que geralmente levam o homem a se gloriar. Aqui, 3 características que levam, 3 coisas que geralmente levam o homem a se gloriar: sabedoria, força e riqueza. Essas 3 coisas, tem outras, obviamente, mas essas 3 coisas são notórias da glória do homem. O homem que é sábio, o homem que tem força, e aqui você pode colocar poder, e o homem que tem muita riqueza, ou pouca riqueza. Eles são 3 coisas. Isso aqui é o seguinte, não é que isso está errado, não é que isso é negativo, mas geralmente essas 3 coisas levam o homem a se gloriar. E eu coloquei aqui, não se trata de coisas negativas e ruins, quando elas são dadas e proporcionadas pelo Senhor. Aí você pode dizer, mas me fala uma coisa a respeito disso. Eu te falo, Salomão preferiu sabedoria à riqueza. E Deus disse, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza. Então, sabedoria, riqueza e força, quando elas são dadas pelo Senhor, não são coisas ruins. Porém, quando estas coisas, elas tomam o lugar do Senhor nas nossas vidas, elas são prejudiciais, sim. Porque nós passamos a confiar na nossa sabedoria, na nossa força, na nossa riqueza, na nossa beleza, no nosso emprego, no nosso marido, na nossa esposa, na nossa casa, na comunidade cristã de Londrina. Tudo isso está errado. Porque quando nós temos que nos gloriar é na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa glória, os nossos olhos tem que estar voltado para o Senhor, e nada neste mundo pode tirar a glória do Senhor. Irmãos, é interessante que Paulo faz menção deste texto de Jeremias em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 32, e ele fala isso porque ele quer levar aqueles irmãos a não confiar nos seus talentos, a não confiar na sua força, mas confiar no Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31, ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque em Cristo Jesus nós temos sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo isso está centralizado em Cristo Jesus. Alguém diz assim uma vez: você quer sabedoria? Você quer ser mais sábio? Quero Cristo. Você quer ser mais justo? Quero Cristo. Você quer ser mais santo? Quero Cristo. Você quer ser mais isso? Quero Cristo. Você quer ser mais perdoador? Quero Cristo. Você quer ser mais amoroso? Quero Cristo. Você quer ser melhor pai? Quero Cristo. Você quer ser melhor esposa? Quero Cristo. Você quer ser melhor filho? Quero Cristo. Você quer ser melhor pai? Quero Cristo. Você quer ser melhor membro de igreja? Você quer ser melhor cristão? Quero Cristo. Você quer ser melhor presbítero? Quero Cristo. Cristo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo nós temos sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ele é tudo para nós. A nossa glória tem que estar voltada para a cruz do Calvário. A nossa glória
tem que estar em Cristo. E aí, voltando para aquele texto de Paulo, eu vou fazer uma pergunta. Paulo tinha motivos para se gloriar? Você que é um estudioso da Bíblia, meu irmão Pasquini, Paulo tinha motivos para se gloriar? Tinha. E eu vou falar alguns aqui para vocês. Primeiro motivo, da sua origem. Olha só o que diz Filipenses 3, 4, 6. Bem que eu poderia confiar também na carne, porque ele está escrevendo essas cartas aos filipenses, que aqueles falsos profetas que trazia aquela seita de um evangelho misto que nós estamos estudando nas nossas casas, que trazia a circuncisão, é a seita dos filipenses. Paulo diz assim, bem que eu poderia confiar, lembrei agora, que dizia o seguinte, que entre o homem e Deus existia anjos, arcanjos, e tinha níveis, você tinha que chegar a tal, ou seja, a confiança era num monte de coisa e não no Senhor. E Paulo fala assim, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vem dizer por que ele pode se gloriar na carne. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eita cababão! Rapaz, cababão, hein? Fala a verdade, um baita de um religioso. Um baita de um religioso. A confiança dele poderia estar aqui? Poderia, porque muitos tinham confiança nisso daqui. Rapaz, olha só, o cara fez tudo certinho, hebreu de hebreus, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha para mim, vê se você acha erro em mim. Eu sou irrepreensível quanto à justiça. Isso era motivo de ele se gloriar? Claro que era. E eu fiz aqui que o texto se inicia que dizendo assim, bem que eu poderia, se eu quisesse me gloriar nessas coisas, eu teria condições. Essas qualificações, irmãos, na mão de pessoas erradas faz um estrago. Por quê? Porque os falsos mestres que estavam tentando desviar os irmãos tinham justamente esse tipo de confiança ou de glória. Eles confiavam nas suas carnes, nas suas sabedorias, no seu entendimento. Eles diziam que eles eram detentores de uma sabedoria especial e somente ia ser salvos aqueles que tinham aquela sabedoria. Aí Paulo vem e desmonta todos os argumentos deles com esses textos. Uma segunda, outra coisa que Paulo poderia se gloriar, na sua erudição e na sua educação religiosa. Olha Atos 22, 3. Eu sou judeu, começa assim, sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Rapaz, esse cara foi instruído por Gamaliel. Você sabe quem é Gamaliel na época? Era o top das galáxias, filho. Entendeu? E Paulo foi instruído, ou seja, foi o professor de Paulo. É o cara que sabia tudo. Você imagina? Foi aula particular com Gamaliel. Isso era motivo dele se gloriar? Era, claro que era. Além de tudo, segundo a exatidão da lei de nossa antepassados, sabia tudo da lei. Sabia tudo da lei. Paulo, ele tinha credenciais para se exaltar. Ele tinha currículo para se exaltar. Ele tinha academia para se exaltar. Ele tinha todas as condições ali, prontinho para dizer, eu sou o cara. Eu posso me exaltar. Calma, que tem mais. Ele poderia se exaltar de sua conduta exemplar. Olha o que diz Atos 26, 4, 5. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o povo de Jerusalém, todos os judeus a conhecem,
pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Todos conheciam Paulo, ele era um personagem conhecido, ele poderia, e outra coisa, desde a sua mocidade, era uma pessoa que todo mundo conhecia e podiam testemunhar a respeito dele se quisessem testemunhar. Ele não era uma pessoa, um personagem que passava desconhecido, as pessoas conheciam a sua postura, conhecia a sua verdade, o seu procedimento diante dos irmãos e diante da lei. Mais um só. Ele também poderia se gloriar das suas altas revelações. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 2-4. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Irmão, vocês imaginam isso na mão de pessoas hoje? Você imagina, hein? Você imagina isso? Pessoas usando isso e dizer, terceiro céu, amigo. O terceiro céu, sabe o que você está falando? Está falando com quem foi ao terceiro céu. Sossega aí que eu fui ao terceiro céu. Só que é o seguinte, queridos, Paulo não ficava publicando o seu arrebatamento e nem testemunhando, sabe por quê? Ele falou isso 14 anos depois do que aconteceu. 14 anos depois ele disse, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao paraíso. 14 anos depois, ele não fez nenhum marketing gospel do assunto. Ele não colocou nenhuma placa na frente da igreja. Aqui tem um homem que subiu ao terceiro céu. Venha para cá, venha para cá. Há 14 anos eu conheço um homem que há 14 anos aconteceu. Paulo poderia se gloriar das suas altas revelações? Nossa, se poderia. Poderia se gloriar de milagres, poderia se gloriar de curas, poderia se gloriar de pessoas que foram convertidas pela sua mensagem, pelo seu evangelho, poderia se gloriar. Claro que poderia se gloriar. Poderia se gloriar da sua popularidade, do seu sucesso, da sua eloquência, poderia se gloriar. Mas ao invés disso, ele diz em 2 Coríntios 12, 5, 7. De tal coisa me gloriarei, voltando, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Se eu quero me gloriar, ele diz, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Oh, meu Deus do céu. Tem misericórdia de mim. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nestes, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo subiu ao terceiro céu. Aí você pode dizer, Paulo era um super crente. Não, ele era uma pessoa como eu e como você. Só que para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não ficasse, como diz o pastor Grêmio uma vez, metido, o Senhor botou um espinho na carne, colocou um mensageiro de Satanás. Não adianta você vir no final do culto e perguntar o que é, que eu não sei também. Entendeu? Ele colocou algo na vida de Paulo que era justamente para ele não se ensoberbecer, para ele não ficar soberbo. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor para que o Senhor tirasse esse espinho, e o Senhor disse, não, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua grandeza, né? Não, nas fraquezas. Como que ele inicia aqui? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas.
Eu glorio, se há uma glória, é na cruz de Cristo, e em mim só há fraqueza. Irmãos, e por que Paulo exaltou a cruz de Cristo? Por que ele exaltou a cruz? Alguns itens. Porque ela irradia o amor de Deus e nela o amor de Cristo alcançou o seu ponto culminante. Onde que nós vemos isso? João 3,16, acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, aonde que isso aconteceu? Aqui, na cruz do Calvário. Na cruz ela irradia o amor de Deus pelo mundo, pelos pecadores. Na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Eu já falei isso aqui, vou repetir. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23 e 24. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Eu vou ler de novo. Ali, a partir, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Irmãos, você tem noção da profundidade disso aqui? Você tem noção do que é isso aqui? Do que é carregar o meu e o seu pecado naquele madeiro, sobre o seu corpo, ou no seu corpo sobre o madeiro? Acho que o céu ficou tão que houve trevas naquele dia ou naquela hora. O meu pecado e o seu pecado estava em Cristo Jesus, e nós fomos perdoados, e hoje nós vivamos para a justiça. E eu já falei isso agora e eu vou repetir. Não pelos meus méritos, irmãos, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mais um item: na cruz foi tirada a maldição que pesava sobre mim e sobre você. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você pode estar perguntando aí na sua cabeça, no seu coração, como que é isso? Como que ele se fez maldito em meu lugar? Como que ele tirou a maldição? Como que na cruz foi tirada a maldição que pesava sobre nós? Irmãos, uma vez que todos nós transgredimos a aliança de Deus por não cumprir a lei, todos nós merecemos receber a punição da lei. E a punição da lei é o inferno, porque eu e você não conseguimos cumprir a lei. E se nós não conseguimos cumprir a lei, nós estamos em pecados. Só que Cristo veio e assumiu o cumprimento da lei por mim e por você. Quando a Bíblia diz que ele se fez maldito, ele levou sobre o seu corpo todo o nosso pecado. Eu e você, aquela cruz era minha e aquela cruz era sua. Nós não tínhamos condições e não temos condições de cumprir a lei. Por isso que o único que cumpriu a lei na sua integridade foi Cristo, e ele nos livrou da maldição da lei, porque se eu e você precisássemos ser salvos pelo cumprimento da lei, nós seríamos condenados, porque nenhum de nós consegue cumprir a lei. A Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém será salvo. Por isso que ele nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, do tipo assim, eu pego o pecado da humanidade sobre mim. Quando o pai olha para
a cruz, quando o Pai olha para mim, para você, Ele vê o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Nós fomos justificados pela justiça dele, e não pela minha justiça. Eu fiz essa ilustração lá no grupo nosso lá de quinta-feira, peguei 2 copos plásticos e coloquei assim: você, a justiça de Cristo veio sobre você e sobre mim. Ele nos justificou com a justiça dele, porque eu e você não temos justiça. A nossa justiça é ruim, é uma justiça própria, pecaminosa, egocêntrica, interesseira, mas a justiça dele veio sobre nós e nos fez santos, não perfeitos, mas santos no sentido de separados deste mundo para glorificar o Senhor. Não um santo naquela visão de alguém que está numa imagem que parece que nunca errou. Não é esse tipo de santo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que santo são todos aqueles que creem em Cristo Jesus e foram separados. Então, nesse sentido, todos nós que cremos verdadeiramente em Cristo Jesus somos santos pela santidade, pela justiça dele sobre nós. Irmãos, e última, por ela nós somos feitos filhos de Deus. Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito, veja bem, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, Espírito com letra minúscula, o nosso Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se nós somos filhos, como que nós somos filhos? Ele nos fez filhos. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo, com Ele mesmo, o mundo. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não vou lá e digo, agora eu quero ser filho de Deus. Não, eu fui tornado filho de Deus. Pela graça e pela misericórdia, pelo amor, pela longanimidade, benignidade, mansidão dele na minha vida. E se você crer, você pode dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que me fez filhos dele, ou me fez filha dele, perdoando todos os meus pecados e me dando uma nova vida. Isso é motivo de aleluia, de glórias a Deus, porque nós não tínhamos nada e não temos nada para oferecer em troca. Aliás, temos sim pecados. Irmãos, se somos filhos, foi porque Ele nos fez filhos. E eu acho interessante porque às vezes a gente olha todos esses versículos, as pessoas olham todos esses versículos, ficam maravilhadas e dizem assim, mas será que isso é para mim? Claro que é para você. É para você e é para mim. Como eu falei hoje de manhã, se você tiver curiosidade de ler a oração sacerdotal de Jesus Cristo em João 17, você vai ver que em certo ponto Jesus diz assim, Pai, eu oro não somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim pela tua palavra. Quem são estes? Eu e você. Eu e você. E ele fala também no livro de João, que ele tem outras ovelhas, fora daquele aprisco. Quem são essas ovelhas? Eu e você, se cremos verdadeiramente nele. Irmãos, naquela cruz foi exposto o nosso Salvador e Senhor. E quem olhar para aquela cruz, da mesma forma que o povo de Israel olhou para a serpente levantada no deserto, terá a vida eterna. João 3, 14 e 15 diz isso. De modo que, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Vocês se lembram da história? O povo tinha pecado, saiu do Egito, estava andando no deserto, tinha pecado. Aí Moisés pediu para o Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor falou assim, levanta uma serpente de bronze.
e todo aquele que olhar para a serpente será salvo, será curado da picada das serpentes. É um simbolismo, apontava para quem? Apontava para o Filho, apontava para Cristo, que seria levantado na cruz do Calvário, e todos aqueles que estiver nele, quando ele diz em João 12:32, quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim mesmo. É isso que ele está dizendo. Os seus foram inseridos, foram batizados no seu corpo, diz a palavra no livro de Romanos. Nós fomos batizados no corpo de Cristo, imergidos no corpo de Cristo. Por isso que hoje nós podemos olhar para Ele e ter certeza da nossa vida eterna. Irmãos, na cruz, a nossa santificação, ela passa pela cruz. Romanos 6, 5, 7. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, esse versículo para mim ele é maravilhoso. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravo. Irmãos, mais claro que isso, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Glória a Deus, glória a Deus. Saibam disso, povo de Deus, que foi crucificado com Ele o velho Flávio, o velho Gabriel, a velha Etel, o velho Jonatas, o velho João, o velho Pedro. Foi crucificado com Ele o velho homem, o Adão, aquele que quer se exaltar, para que o corpo do pecado seja destruído e o pecado não seja mais o meu senhor. Eu não sirvo mais o pecado como escravo. Mas você está dizendo que você não peca mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que infelizmente, tristemente, eu ainda peco. Mas este pecado já foi perdoado também na cruz do Calvário. Já foi perdoado na cruz do Calvário. E é o meio mais eficiente do nosso testemunho de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, 38. Quando Pedro faz esse discurso, é fabuloso. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória! Hoje talvez alguém esteja perguntando: o que eu faço? O que eu faço para ter esse Jesus como meu Senhor e Salvador? Arrependei-vos. Se lança diante dele e diz: Senhor, ou então eu vou ser um pouco mais explícito. Eu já falei isso aqui várias vezes. Se você está aí no seu banco ou está ouvindo e está falando assim consigo mesmo: estou entendendo nada, não sei nada que esse pastor está falando. Ou de repente o pensamento está um pouco mais ateu. É assim, ó, termina logo esse negócio, pelo amor de Deus. Se você está nessa situação, se o Espírito, ou então, se o Senhor está te incomodando a dizer: eu preciso disso na minha vida, vá diante dele, meu irmão, vá diante dele, minha irmã, se lança diante dele, peça que ele revele o Evangelho para você. Eu posso estar aqui pregando, eu posso estar aqui falando, mas só o Espírito Santo vai poder revelar o Evangelho para você. Eu lembro agora de uma passagem que Paulo, quando ele foi preso, ele chegou em Roma, a Bíblia diz que ele reuniu os irmãos, e a Bíblia é detalhista, e é interessante nós observarmos o detalhe. Diz assim que ele pregou o Evangelho de manhã até à tarde.
De manhã até a tarde ele expôs a Escritura. E chegou no final da tarde, teve um monte que não creu. Teve um monte que saiu brigando com ele, blasfemando, batendo o pé e foi embora. Ele pregou o dia inteiro. O dia inteiro. E muita gente não creu. Irmãos, não tenha o síndrome de Eutico na igreja. Sabe quem foi Eutico? Eutico, quando Paulo pregava, ele caiu no terceiro andar porque dormiu. Síndrome de Eutico. Tem muita gente que a gente prega e o cara dorme. Que o Espírito Santo incomode o seu coração e você verdadeiramente vá diante dele. Quero concluir, irmãos. Concluir voltando em Gálatas capítulo 6, quando Paulo diz assim: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando nós olhamos para isso, para a cruz, quando nós olhamos para o nosso Salvador, que nela morreu, e me fez morrer e ressuscitar juntamente com ele, e me deu uma nova vida, não uma vida sem propósito, mas uma vida cheia de gozo, de esperança, de alegria, de certeza de que esta vida um dia vai acabar e um dia eu vou ter uma vida eterna com ele. E se você crê, também você vai ter. Irmãos, quando isto for uma realidade na minha vida, quando isso for uma realidade na sua vida, você verdadeiramente vai poder dizer que este mundo está crucificado para você e você para o mundo. Quando a cruz de Cristo for uma realidade na minha vida e for uma realidade na sua vida, eu vou poder dizer: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Enquanto isso não for uma realidade para mim e para você, nós vamos querer compartilhar as coisas do mundo com a igreja. Nós vamos achar que muita coisa é normal e pode. Nós vamos achar que as coisas não são tão ruins, este mundo não é tão caído, o diabo não é tão ruim, e nós vamos querer conciliar as coisas. Mas o dia que nós tivermos a certeza que o Espírito Santo colocar no meu e no seu coração, que a cruz de Cristo é uma realidade na minha vida, essas coisas vão ficar em segundo plano. Só que isso é impossível se não for pelo Espírito Santo. E da mesma forma, é impossível, como eu disse há pouco e vou repetir, é impossível para mim converter você. Como eu gostaria de abrir a sua cachola e enfiar o Evangelho, mas eu não consigo fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Só Ele pode fazer. E Ele faz. Se Ele fez com essa tranqueira aqui, Ele pode fazer com essa tranqueira que está aí. Pode ter certeza. Se Ele fez com essa coisinha aqui, Ele pode fazer com você, porque eu tenho certeza absoluta que você é muito melhor do que eu era. Eu vou ler aqui. Querido ouvinte, olha como é que é bonito. Querido ouvinte, querido irmão, isto é o Evangelho. Cristo foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Se você quer ver, Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Isto é o Evangelho. Cristo morreu segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Nós fomos incluídos no seu corpo, naquele madeiro, e quando ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos com ele, aqueles que creem verdadeiramente com ele para uma nova vida. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todo aquele que crer nele será salvo. Não crer em Cristo Jesus, aquele que não crer em Cristo Jesus já está condenado. A Bíblia diz em João 3,16, eu vou repetir esse versículo, que é um versículo que às vezes nós falamos decorado e nós não prestamos atenção no que está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o mundo todo vai ser salvo. É isso que diz o versículo? Não. Para que todo aquele que crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Que você seja um destes, que crê no Senhor Jesus e tenha a vida eterna. Amém? Deus abençoe você e a mim.